Vamos ler aqui o versículo de número 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém, irmãos? Podeis assentar? Eu vou tentar mais uma vez pregar com máscara, não é fácil. Porque o vapor tá. Eu vou tentar aqui pregar com máscara. Meus irmãos, esse capítulo é muito importante para a nossa vida. E ele começa com um assunto muito importante, dizendo para nós sermos imitadores de Deus. E eu quero dar uma ênfase sobre esse assunto, ser imitador, porque quando nós entramos nesse assunto, ser imitador de Deus é sinal que há um desejo, deve despertar um desejo dentro de nós de santidade. Porque Deus é santo. E para nós irmos bem, nós temos que fazer com que esses conselhos que são dados a todos nós, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, quem quer imitar a Deus está no caminho da santidade. Quem quer imitar a Deus vai andar no seu caminho. Então poderíamos dizer que há um condutor e nós somos o conduzido. Quando eu falo condutor, não estou falando de filho, mas estou falando que o Senhor Deus é o nosso guia. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ele é santo e todos aqueles que querem viver em santidade precisam entender e andar no seu amor. Quantos querem ser santos aqui? Então, querer ser imitador de Deus é andar no sentido da santidade. Querer ser santo, temos que andar no amor de Deus. Querer ser santo também, no versículo de número 3, é abandonarmos o quê? As obras da carne, porque nós estamos vivendo num tempo de apostasia. A Bíblia diz que muitos, nos últimos dias, apostatarão da fé. E quando eu cheguei aqui, os irmãos estavam louvando sobre o rei que está voltando, o noivo que está voltando. Quantos creem que o Senhor está voltando aqui para dar glória? Porque hoje muitos estão tendo dificuldade para pregar. Muitas igrejas não estão pregando sobre o arrebatamento da igreja. E nós estamos nos preparando para encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque no dia do arrebatamento da igreja, é o noivo se encontrando com a noiva. E ele vai ao encontro de uma noiva lavada e remida no seu sangue, purificada pela sua palavra. Então quem quer ser santo tem que abandonar o quê? As obras da carne. Por isso que ele está falando aqui, ó. Mas a prostituição, toda impureza, avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém os santos, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graças. Para ser santo também nós temos que ter cuidado com a nossa palavra, com a nossa família também, né? Porque há uma tendência hoje de dizer: você não presta, você não consegue, né? E às vezes pais acabam caindo na tentação de profetizar coisas
que vai trazer complexo na vida da criança, na vida do jovem. E é por isso que nós devemos andar em renovação do nosso entendimento. Se nós falarmos palavras que não agradam ao Senhor, nós corremos o risco de andarmos segundo os valores da carne. Mas Deus não nos chamou para andarmos na carne. Deus nos chamou para andarmos segundo a vontade do Espírito. Então aqui está falando: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, não andar segundo os conselhos também dos ímpios. Quem quer ser santo não pode andar segundo os conselhos dos ímpios. Porque lá no Salmo 1 fala assim: bem-aventurado o varão que não anda, nem se detém. Antes tem o quê? Então prazer não pode faltar na nossa vida. Prazer na palavra de Deus. Prazer naquilo que agrada ao Senhor. Porque a boca vai falar o que o coração está cheio. Se a sua, por exemplo, se você encontra com o irmão, ele só fica falando de coronavírus, todo dia coronavírus. Problema de caixar. Como que está o coração desse irmão? Ele está andando na renovação do seu entendimento? E lá em Romanos, capítulo 12, que fala? Que nós devemos andar em um sacrifício vivo, santo. E depois? Leia lá, irmãos. Não esqueceram? Vamos lá, em Romanos capítulo 2, nós temos que andar num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E depois: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a mente renovada, ela está sendo renovada pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, é mais cortante do que a espada de dois gumes, e ela se renova a cada dia, e essa palavra está se renovando hoje na sua vida, porque ela é poderosa para nos libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que ter sim a prudência, saber que as coisas estão acontecendo, mas um crente que crê na renovação do seu entendimento através da sua palavra e profetiza essas palavras. Por exemplo, se você sabe que Abraão foi fortalecido fazendo o quê? Dando glória a Deus. Se a nossa boca só vive falando de coisas de derrota, hoje foi falado para profetizar no vale. Sim ou não? Então nós temos que profetizar também sobre a nossa família. Nós temos que profetizar também e dizer assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho que profetizar sobre os vales difíceis e dizer como o Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. O crente não pode viver uma vida de desesperançado. Ele tem que viver uma vida da viva esperança. Aleluia. Do bom mestre, aleluia, glorificado. Então nós não podemos andar segundo os conselhos dos ímpios. E a Bíblia está falando, voltando lá para Efésios novamente, que nós devemos nos afastar dos conselhos maus. Tem muitos crentes que ficam ouvindo os conselhos dos homens maus e acabam se contaminando. E a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quantas pessoas estão vivendo uma vida levedada? Versículo 7 fala assim: portanto não sejais seus companheiros. Não fique escutando. Medita na palavra de Deus, porque ela é o caminho para a sua vitória.
Ela é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. E nós vamos ser limpos, como diz ali, já vou dando um passo mais para frente, né, meus irmãos? Ó, versículo de número 25: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Meus irmãos, o crente é que nem um filtro. Quem já tomou água daqueles filtros de barro? Irmãos? Quantos já tomaram água de filtro de barro? No início, você começa a tomar, tem gosto de barro, não é verdade? Mas conforme a água vai passando, o gosto de barro vai saindo e a gente vai desfrutando cada vez mais de uma água mais limpa e fresca. E assim somos nós, meus irmãos. Muitas vezes a gente vem para a igreja, né? Cheio de sujeira, cheio de gosto de barro. Mas a água de Deus vai passando, vai limpando, vai transformando, vai operando, meus irmãos, no nosso meio. E daqui a pouco, o rio da água viva começa a fluir. E a água começa a sair mais limpa de dentro de nós. Aquela sujeira do passado sai, e você sai limpo para a honra e glória do nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Então, quem quer ser imitador de Deus, quer o caminho da santidade. Quem quer o caminho da santidade, tem que amar a Deus. Tem que abandonar as coisas, as obras da carne. Tem que buscar o melhor conselho, que é a palavra de Deus. Não andar segundo os conselhos dos ímpios, mas andar segundo a vontade de Deus, andar na luz. Amém, irmãos? Quantos querem ser santos? Você tem que andar na luz. Vamos meditar aqui no próximo. Porque no outro tempo eres o quê? Agora sois o quê? Luz do Senhor. Então, o que a Bíblia está recomendando? Andai como filhos da luz. Então, quem quer ser imitador de Deus, tem que andar em trevas, tem que andar no quê? Na luz. Sede imitadores de Deus. Aleluia. Você quer ser imitador de Deus? Aleluia. Então você tem que andar na luz. Aleluia. Mas quantos estão andando segundo os conselhos das trevas? Quantos estão andando segundo os conselhos dos ímpios? Mas hoje Deus está dizendo, né, como o louvor diz, levanta. É tempo de nós levantarmos e começarmos a profetizar aquilo que é a palavra de Deus. Mas para você profetizar, meus irmãos, você não pode andar segundo as obras infrutuosas. A Bíblia está falando aqui, ó, e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes as condenai-as. Nós precisamos ter essa percepção, meus irmãos, de condenar tudo aquilo que não agrada a Deus e dizer: eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero andar porque Jesus breve virá e eu quero estar como a noiva preparada para o grande dia do arrebatamento da igreja, como as virgens prudentes, para que na hora que o noivo vier eu esteja preparado. E Deus tem falado de uma forma muito forte. Agora nós vamos entrar no tempo aqui. Deus falou comigo em oração. Veja bem, se você não andar na luz, você vai andar nas trevas. E essas trevas são condenadas pela luz. E o Senhor falou comigo no versículo 14. Vamos ler todos juntos? Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. No Brasil eu tenho conversado com alguns pastores e falado assim: olha, em vez de os crentes orar, alguns estão aproximando de Deus, mas muitos aproveitaram esse corona, estão se esfriando, estão se apostatando, estão abandonando a sua fé.
e já não tenho nem mais força para vir para a igreja, mas eu louvo a Deus por essa igreja que está aqui hoje, que não está na sonolência, mas está despertada para a honra e glória do nome santo do Senhor. Mas quantos estão dormindo? Quantos estão na sonolência espiritual? Estão como Jonas, no sono da indiferença. Não estão olhando para aquilo que agrada ao Senhor. Estão olhando mais para si. E esse é o grande problema também, irmãos. Muitas vezes nós ficamos na nossa visão individual e esquecemos da grande missão que Deus tem para a vida de cada um. É por isso que eu gosto muito daquela passagem que o apóstolo Paulo diz lá na ceia, né? Porque eu recebi do Senhor. Paulo recebe do Senhor. Você está vendo? Paulo recebe daquele que conduz. Né? Nós somos conduzidos por esse condutor que é o Senhor Jesus. Mas quando nós colocamos as nossas ideias individuais, quando nós colocamos os nossos pensamentos individuais, nós temos a tendência de não andar segundo o condutor. E a Bíblia está falando aqui que quem é o cabeça? Pode ver aqui, irmãos. Ó, o marido é a cabeça da mulher. Como também Cristo é o quê? O homem é a cabeça, assim, da casa. Mas se ele não tiver diante do condutor, vai dar problema, sim ou não? Então o que Deus está querendo, meus irmãos, é que nós venhamos a nos despertar do sono para andarmos nessa luz maravilhosa, nessa luz de Cristo que vai iluminar o nosso entendimento, nessa luz que vai nos conduzir de uma forma que vai ser agradável ao Senhor, no caminho da santidade, no caminho da obediência, no caminho que agrada a Deus, no caminho que vai nos levar a ser verdadeiros imitadores de Deus. E o Senhor falou de uma forma forte comigo: é tempo da igreja se despertar do sono, é tempo da igreja se despertar da indiferença, é tempo de nós não sermos aquele Eutico que está lá, ouvindo as palavras do culto, mas está lá na janela, olhando para o mundo e olhando para dentro. De repente o sono veio, ele pega e cai lá para fora e morre. Quantos estão com o pé dentro da igreja, outro pé lá fora? Tem que se despertar. Graças a Deus ali tinha um homem, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo vai lá, no lugar onde que Eutico está caído, e desperta aquele que estava dormindo, aquele que estava no sono. Hoje Deus está querendo que você se desperte para levantar aqueles que estão mortos. Hoje Deus quer que você desperte para levar essa palavra para as famílias que estão sonolentas, porque Deus quer te conduzir de uma forma gloriosa, através do seu Santo Espírito, para que você viva uma vida santa, agradável ao Senhor. E hoje Deus quer encher essa igreja da sua glória, porque o Rei está voltando. O Rei está voltando. Desperta do que dormes. Quantos estão com aquelas virgens imprudentes, achando que o noivo está tardando, mas ali também estava a noiva prudente, que tinha azeite na botija. Aí o Senhor me deu uma reflexão, sabe? Eu não sei se eu já contei aqui, mas se o azeite é símbolo do Espírito Santo, e a Bíblia está falando aqui, ó, não vos embriagueis com vinho, mas fazer o quê? As virgens prudentes estavam com as lamparinas cheias. Quem já foi alguma vez no sítio, dormiu no sítio? Tinha umas lamparinas lá que eram de querosene, né? Quem já teve essa experiência aí? Né? Agora, se a lamparina é um símbolo, aí outro dia Deus me deu uma ilustração, eu vou usar aqui, eu creio que não é heresia não, irmão. Mas fica com a mão aberta assim. Imagine que você tem uma lamparina aí. Quando você vai lá no carro,
Manuel. Os obreiros aí, né, gostam de saber Normalmente a gente dá uma olhadinha naquele ponteiro do tanque, né, para ver se está cheio, se está lá no vermelho. Tem irmão que gosta de andar lá no vermelho, né? Mas tem outros que gostam de andar com o tanque cheio. Eu não sei como é que é o estilo dos irmãos, mas tem gente que gosta. Agora, imagina essa lamparina. Como é que está o ponteiro aí? A Bíblia está falando, não vos embriagueis, mas enchei-vos do quê? Não fica olhando para mim agora, não. Olha para a sua lamparina agora. Como é que está? Não precisa responder para mim, não. Está na reserva, está no meio. Como é que está essa lamparina aí, irmão? Aí vai lá para Mateus 25, vocês vão ver, né? O noivo chegou e tinha algumas que estavam na reserva. A outra pediu lá, não, dá um pouquinho para mim. Mas se eu der para você, eu posso perder minha bênção. E a Bíblia está falando, meus irmãos, é tempo de você encher do Espírito Santo. E eu sinto uma unção aqui, pastor Givaldo, sendo derramada para encher a sua botija. Porque você aprendeu a remir o tempo. Porque, meus irmãos, olha só. A Bíblia está dizendo, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como tolos, mas como sábios. Remindo o tempo, por quantos dias? São bons? Vocês percebem que quanto mais o mundo avança no pecado, mais desgraça vem. Fizeram lá o carnaval no ano passado, né? Blasfemando de Cristo. Olha só a situação, os problemas que vieram. E vai aumentar mais ainda, irmãos, porque a tecnologia não está resolvendo. Porque a tecnologia leva mais as pessoas a adorar o humano, né? Vocês veem lá quantos conhecem o Elon Musk? Já ouviu falar do Elon Musk? Ele que está mandando o satélite lá, aqueles que mandam lá para ISS. E aí, veja bem, meus irmãos, está correndo o risco, cada vez mais, de sair a marca do inimigo. Por quê? Porque o mundo está ficando cada vez mais falido. E qualquer momento, eles podem dar né, assim como faz no computador, né, dar um restart para que os países venham zerar tudo. E nós precisamos estar preparados, porque o espírito do anticristo, ou seja, o mistério da injustiça está cada vez mais avançando. Mas nessa hora, há um que resiste. Esse que está resistindo é a igreja do Senhor, que anda segundo a vontade do Espírito. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Né? Aí nós não vamos entrar no tempo do arrebatamento da igreja, né? Nós somos pré-tribulacionistas, né, irmãos? Por quê? Nós cremos que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. E ali fala que aquele que resiste será tirado. Aí aparecerá o inimigo, né? Lá em 2 Tessalonicenses. E também lá em Apocalipse 3:10, nos fala que o Senhor há de nos livrar da tentação, da hora da tentação que há de vir sobre o mundo e aqueles que nele habitam. Então quem que Deus vai livrar? É a igreja do Senhor. Porque a tentação vai vir. Então, meus irmãos, nós precisamos estar despertados nessa última hora, remindo o tempo. Porque o mundo vai falar assim, é perca de tempo, você é fanático. Eu já fiz esse cálculo aqui, irmãos. Presta atenção, quantas horas você fica aqui na igreja? 2 horas. Vamos dizer que você seja o que frequenta mais aqui a igreja. Quantas horas daria por semana? Vamos colocar 6 horas. Nós estamos colocando 3 cultos. 6 horas. 6 horas por mês.
Brincadeira. 6 horas. Quantas semanas nós temos por mês? 4 vezes 6? 24 dá quanto? Um dia. Se você fosse para dar o dízimo na igreja do Senhor, quantos dias seria? 3 dias. Você só está dando 1. E as pessoas estão falando lá para você que você é fanático. Que você... E os que vieram com 2? Os que vêm só no culto. Quanto que dá isso, irmão? Esse cálculo aí. Aí a pessoa fica lá 4, 5 anos no Facebook, fica... Mas as pessoas estão falando, você é fanático. E a Bíblia está falando, remida o tempo, porque os dias são maus. Esses são os verdadeiros embaraços que querem tirar você do verdadeiro foco, que é a presença de Deus. E quando nós estamos aqui na casa do Senhor, os irmãos perceberam que quando Deus manifesta sua glória, a gente sai daqui contente, a gente sai aqui satisfeito, porque o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele fala assim, é esse caminho que eu quero para você, meu filho. É esse caminho, aí você começa a ser cheio do Espírito Santo, porque você está recebendo a palavra de Deus, e a palavra do Senhor, ela está renovando a sua vida, e você está sendo mais que vencedor em Cristo Jesus. Aí a sua linguagem muda, a sua forma de falar muda, e aí, presta atenção, vamos partir para o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí, versículo de número 19, o que fala? Falando entre vós com... Não é gostoso quando você encontra com um irmão que tem sempre uma palavra para te dar? Aí você percebe. Como que eu percebo que alguém está renovado ou não? Só pelo linguajar você já percebe. Se aquela pessoa só fica falando só de luta, de problema, disso, aquilo, será que ele está tendo uma mente renovada, irmãos? O que vocês acham? Mas se ele tem um salmo, irmão, tem um salmo 23. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então, meus irmãos, você já imaginou se, está aí o corona. As notícias estão aí, mas Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. A Deus permitiu que me praga, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então, eu prometo. Mas a luta está grande, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas a luta está grande, o vale está difícil. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Mas aquele que eu estou até cheio de... Não, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. O Senhor, aquele que habita no esconderijo, perceberam a diferença? Tem pouca diferença ou muita diferença, irmãos? E como é que estão as suas respostas? Porque quando Jesus estava ali, olha, pula aí. Não tentará o Senhor seu Deus. Transforma pedras em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que perceberam que nós temos que ter uma linguagem mais bíblica diante dos problemas que nós estamos enfrentando, meus irmãos. Então, se o problema está vindo, você escuta, mas só que você sempre leva uma resposta segundo o que diz a palavra de Deus. A Bíblia fala, não vos inquieteis, vamos lá para Filipenses, não vos inquieteis com coisa alguma. Então, se você entrou aqui inquieto, é porque tem algo que precisa ser resolvido. Toda inquietação é algo que precisa ser resolvido. Sim ou não? E como é que você resolve isso? Está na Bíblia. Vamos lá para Filipenses capítulo 4. Amém, irmãos?
Quem pode encontrar lá essa resposta? Eu não estou conseguindo achar aqui, irmão. Me ajuda aí. 4, 6. Irmãos, eu estou ficando meio míope aqui, tá? Vê aí, irmão. Você achou? Vou tomar uma água aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas com ações de graças. Aleluia! Então o que você tem que fazer com a sua inquietação? Aleluia! Se uma inquietação é um problema que precisa ser resolvido dentro de você, e se ele não for resolvido, você vai ficar inquieto por muito tempo, então o que você tem que fazer? Você tem que entregar. Para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha fazer o quê? Guardar o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Porque nós nos inquietamos. Eu não sei se eu já meditei aqui no Salmo de número 13. Já meditei aqui no Salmo 13? Fala que Davi passou por algumas fases. Eu pensei que ele tinha pregado aqui. Já? Não. Então vamos lá para o Salmo 13. Você vai perceber que Davi, ele fica ali. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando? E tem muito crente que é assim, entendeu? Até quando vai durar esse coroa? Até quando vai... O Salmo de número 13. Então o Salmo de número 13 também fala de fases da nossa vida e que a gente precisa. E Davi estava inquieto, né, irmãos? Davi estava ali muito inquieto. Ó, vamos ler o versículo 1. A fase da reclamação. Até quando te esquecerás de mim, ó Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Até quando vai essa prova que eu estou passando? Até quando eu vou ter que suportar fulano de tal? Até quando eu vou... Até quando? Até quando? Até quando? Oh, Senhor. Até quando? É uma inquietação terrível você chegar ali e ficar falando até quando, até quando, até quando, até quando. Mas só que Davi percebeu que esse até quando não estava resolvendo nada. Aí entrou para a fase do joelho. Então muitos estão na fase do até quando, da inquietação, da irritação e falando até quando, Senhor, até quando, até quando, até quando. Mas o até quando não resolve. Vocês percebem na Bíblia que murmuração atrai maldição. Assim, Senhor, amém. Mas gratidão atrai bênção. Aleluia! Você quer maldição ou você quer bênção? Então seja agradecido. E aí Davi sai dessa fase da murmuração e fala assim, olha, ó, a fase dos joelhos, a fase da oração. Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Então você veja bem, meus irmãos, atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça. Olharam, Salmo 34, meus irmãos, abra lá a sua Bíblia, 34, e versículo de número 5, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Davi entra, começa a clamar a Deus, clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Quando você olha para Jesus, olha para o autor, a luz começa a vir. Você já percebeu que quando você está com algum problema, com essa inquietação, você entrega essas petições, o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração. Daqui a pouco começa a vir uma paz sobre a sua vida, você começa a enxergar de uma forma diferente, a luz de Deus começa a iluminar o seu entendimento, e quando essa luz
vem aquela confusão, acaba saindo porque olharam para ele e não ficaram confundidos, porque Deus iluminou o seu entendimento. Deus está iluminando o seu entendimento. Não é tempo mais de ficar no até quando. É tempo de se despertar, se colocar na posição de Deus, clamar ao Senhor, para que Ele venha iluminar o seu entendimento. Davi saiu da fase do até quando, começou a clamar. Quando você clama a Deus, a luz vem, e aí você começa a ter mais confiança. Não é verdade? Todas as vezes que eu passei por crise, 2008, 2011, na enchente lá de Deus, a melhor coisa é clamar. E aí, porque você começa a clamar, aí vem a fase da fé. Versículo 5 que fala: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Perceberam, meus irmãos, que quando você entra na fase da oração, vem a luz, você começa a se alegrar, você começa a confiar mais em Deus, você começa a ter uma visão diferente das coisas, sim ou não? Quantos ficam alegres depois quando Deus começa a trabalhar no seu coração? Aí começa a descer aquela luz, começa a vir a paz de Deus que excede todo entendimento. Guarde o seu coração e os seus sentimentos, e aí você tem mais facilidade de glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Davi passa da fase da murmuração, entra na fase da oração, passa aquela fase da oração e começa a ter mais confiança em Deus. A sua fé cresce. E quando a sua fé cresce, o seu coração se alegra. E quando o seu coração se alegra, ele canta a Deus. Versículo 6: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O que foi que fez bem para ele? A situação, o problema que ele passou. Porque o problema que ele passou deu uma experiência. Está entendendo? O que é que fez bem para ele, irmão? O problema dele fez ele chegar até aqui. Certo? É por isso que eu gosto muito daquele louvor que fala assim: cada vez que a minha fé... Quantos conhecem esse louvor? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. As provações. E os mais belos hinos e poesias foram escritos quando? Em tribulação. Aí você fica aí: até quando, Senhor? Até quando? Sai do até quando, irmão? Cada um está numa fase. Que fase que você está? Fase do até quando? Fase da oração? Fase da confiança? Eu quero que todos estejam na fase do louvor. Porque todos vão sair daqui alegres, né? Aí você vai estar ali com melhores condições de abençoar a sua família, de abençoar a igreja do Senhor, de ser um verdadeiro imitador de Deus, de amar como Cristo amou a sua esposa, porque a glória de Deus se manifestou na sua vida, e essa glória deu a direção do Espírito Santo. E quando você recebe a direção do Espírito Santo, o fruto do Espírito é gerado dentro de você. E aí você anda no verdadeiro amor do Senhor. Eu não sei se eu preguei aqui sobre Romanos, capítulo de número 5, que fala: a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência. E a experiência não traz confusão, porquanto o amor de Deus está sendo derramado no nosso coração através do Espírito Santo. Perceberam que é um amor diferenciado. E aí esse amor é o que tudo sofre,
tudo suporta, tudo espera, porque é o verdadeiro amor que agrada ao Senhor. Amém, irmãos? Então fica essa palavra para os irmãos. Sede imitadores de Deus. É tempo de nós não andarmos segundo as obras da carne, nem segundo os conselhos dos ímpios, mas andarmos na verdadeira luz. É tempo da igreja se despertar do sono. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu creio que Cristo está te esclarecendo, está te levando ao entendimento melhor, para que você venha remir o seu tempo e andar na presença de Deus, porque os dias são maus. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo fala de salmo. Crente cheio do Espírito Santo canta cânticos espirituais. Crente cheio do Espírito Santo vai falar da palavra. Crente cheio do Espírito Santo tem a mente renovada. Crente cheio do Espírito Santo não fica no até quando. Vai na oração, vai no clamor. Tem confiança e louva a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Que você possa, meu querido irmão, estar cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, porque Deus quer levantar uma igreja santa, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que anda na luz e que anda em santidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Coloquemos de pé e vamos estar agradecendo a Deus.